A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: a criação primária. Vamos ouvi-lo? Na continuidade das nossas considerações, já levamos em conta o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis, das suas propriedades. Podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Fica claro que no transcurso destas exposições, estas abordagens, mais ou menos num caráter restrito e superficial, já foram feitas e estão registradas nos títulos das palestras que aqui estão sendo feitas e divulgadas para a opinião e para a análise das pessoas que nos honram com a sua sintonia. Então vamos, mais uma vez, embora sejamos repetitivos, de maneira muito resumida, dizer que já falamos a respeito da criação da Terra em particular. Já falamos a respeito da universalidade das coisas. E daí, tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e também siderais. Quantas considerações já foram feitas a respeito do infinito, a respeito do tempo, a respeito da eternidade. Até mesmo exemplificações foram citadas de que tem certas nebulosas irresolúveis e que foram fotografadas através do uso do telescópio existente em Monte Palomar, lá nos Estados Unidos. Nós sabemos que a velocidade da luz, sendo de 300 mil quilômetros por segundo, levou a imagem desta nebulosa irresolúvel para chegar à Terra 2 bilhões de anos-luz. Só assim nós poderemos ter uma ideia do que é o infinito e da criação incessante da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que criou inclusive o universo no qual nós vivemos. Então, o tempo e a eternidade, se nos familiarizamos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista de duração, compreenderemos que para a eternidade não há espaço, não há começo, não há fim. É incomensurável. Se viajamos com a velocidade do pensamento, que poderia ser equivalente à velocidade da luz, não conseguiríamos vencer este espaço, porque ele é infinito e repleto de criações, de nebulosas irresolúveis que nada mais são do que as Via-Lácteas, ou melhor, as galáxias, que por estarem muito longe aparecem nos computadores através das sondas espaciais que mandam mensagens, ou através mesmo de fotografias que conseguem se fazer de telescópios potentes, que elas parecem ser nebulosas, mas na realidade são
outras galáxias. Então a gente tem que lembrar-se, por mais que não, ou melhor, precisamos lembrar-nos que Cristo, percebendo um momento de apreensão no espírito dos seus discípulos, e ele aproveitava todas as oportunidades para deixar seus ensinamentos, a fim de que estes discípulos pudessem divulgar, dar continuidade aos seus ensinamentos, ele disse: não se turbem os vossos corações. Há muitas moradas na casa do Pai, e se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Este é um segmento de uma passagem bíblica, existente, se não me engano, no livro de São Mateus, mas também em outros livros bíblicos, bem entendido. E, na verdade, naquela época, quando Cristo assim se manifestou, era um ato de fé, porque o homem não tinha alcance para interpretar os dizeres de Cristo. Precisava então crer como verdade, porque tudo quanto Cristo ensinou foi verdade e prossegue sendo verdade e serão verdades através da eternidade, que servirão como referenciais para a continuidade do desenvolvimento de nossa inteligência e de nossa trajetória evolutiva em direção a Deus. Quando digo em direção, eu quero dizer que os seres espirituais, no começo através das reencarnações e depois quando atingem um grau mais alto, não mais necessitam do processo reencarnatório, eles prosseguem evoluindo e vão aumentando cada vez mais suas condições vibratórias, até que entram as suas vibrações em consonância com a vibração da inteligência suprema, do eterno Criador dos mundos, das galáxias, e que praticamente é o Criador desse reino universal de proporções infinitas. Então, dizendo isso, a gente sabe que Cristo, ou melhor, Cristo deixou para nós estas informações de que Deus não cessa nunca a sua criação. O poder divino é infinito. Compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. É um esforço que nós precisamos fazer. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. Então percebam, não temos como dizer a respeito do início, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e Ele é incriado. Ele é eterno, e desde toda a eternidade Ele sempre criou. Então é preciso, para ilustrarmos esta exposição última, que muitas vezes olhamos para o espaço com um instrumento que aumenta a nossa capacidade de alcance visual ou não, nós muitas vezes estaremos nos defrontando em nossa percepção visual de imagens de astros que estão chegando à Terra e que todavia talvez não mais existam. Pois se uma nebulosa irresolúvel levou 2 bilhões de anos-luz para chegar até nós, e isso é um dado que eu tirei da bibliografia científica, desse experimento e dessa pesquisa que foi feita por meio do Observatório de Monte Palomar, e fizeram estes cálculos que são científicos, é bem possível que outras tantas nebulosas irresolúveis até possam ser percebidas e já estão em processo de desintegração ou até mesmo já não mais existindo. Percebam bem a nossa pequenez, prezados irmãos, porque é nessa pequenez que enxergamos
aquela bênção divina que Deus criou em nós, nos impelindo sempre para aumentarmos a nossa inteligência em termos de percepção e entendimento, e assim perdermos cada vez mais os nossos instintos, e assim, pelo conhecimento da verdade, vamos conhecendo vamos conseguindo, vamos tornando realidade a nossa libertação. Pai eterno que dá vida aos seres, dê mutismo indiferente para o verbo que os governa, dê esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente o nascimento às ondas de luz, que se vão espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do Eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux do início. A partir de então prosseguiremos, realizando mais ponderações no percurso deste caminho que configura a obra tão importante e de igual importância, porque importantes são todos os ensinamentos evangélicos que Cristo deixou para nós. E assim, passo a passo, pretendemos cumprir e corresponder dentro dos nossos limites, e somos muito pequenos às expectativas da espiritualidade. Que Jesus Cristo e que a mente divina que é Deus abençoe a todos nós. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.